noite, com transmissão ao vivo pela TV Cultura, emissoras afiliadas e conectado no YouTube, Facebook e Twitter, o Roda Viva começa agora. O homem que ocupa o centro do Roda Viva desta noite é um camaleão. Ele experimentou a fama e o declínio como ator, migrou para a comédia, impulsionou o mercado da pornografia nacional e, em 2013, começou a dar os primeiros passos na política. Ele ganhou seguidores nas redes sociais com a bandeira do combate à corrupção e com comentários ácidos contra adversários políticos, jornalistas e ativistas de esquerda. Essa prática lhe rendeu mais de uma condenação por injúria, difamação e danos morais. Elegeu-se em 2018 como aliado de Jair Bolsonaro. Foi o terceiro deputado mais votado do PSL em São Paulo e o primeiro a ser expulso do partido. No exercício do mandato, ele abraçou a pauta econômica e defendeu a reforma da Previdência, mas também criticou atos do governo e o estilo do presidente e foi limado da sigla de Bolsonaro por conta disso. O convidado do Roda Viva de hoje é o deputado Alexandre Frota. Nascido no Rio de Janeiro, ele ganhou fama após atuar por mais de 30 anos como modelo, ator, apresentador e empresário. Nos últimos anos, optou pelo ativismo político, apoiando o pedido de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff e também a greve dos caminhoneiros. Em 2018, filiou-se ao PSL, partido em que iniciou a carreira como parlamentar. Aos 55 anos, foi eleito deputado federal com mais de 150 mil votos, ficando entre os mais votados em São Paulo. Para conversar com o deputado Alexandre Frota, nós convidamos Fernando Rodrigues, diretor de redação do jornal digital Poder 360. José Alberto Bombig, ele é editor executivo do jornal Estado de São Paulo e titular da coluna do Estadão. Tatiana Vasconcelos, âncora da rádio CBN. Fábio Zanini, ele é repórter da Folha de São Paulo. E Carlos Andreasa, editor executivo do Grupo Editorial Record, comentarista da rádio Band News FM e articulista do jornal O Globo. Nós todos contamos aqui ainda com o olhar atentíssimo do nosso grande cartunista, Paulo Caruso. Deputado, muito boa noite. Agradeço a presença do senhor aqui no Roda Viva. Sei que nos últimos dias o senhor tem sido uma personalidade muito disputada aí pelo noticiário. Dias antes da sua expulsão do PSL, o senhor disse ali um pouco antes da gente entrar no ar que eram semanas, né? O senhor deixou as redes sociais. Sim. Àquela altura, o senhor já era um alvo de ataques de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro nas redes. Ocorre que o senhor, para se catapultar na política, usou muito desse expediente do ataque desmedido. Eu queria entender, para usar aí o ditado popular, como é que foi o sabor de provar do próprio veneno? Boa noite, obrigado pelo convite. Realmente eu abandonei as redes sociais, entendi que era o momento, a agressividade relacionada à minha família estava passando dos limites, como você mesmo falou, eu por diversas vezes também fui agressivo, mas com os meus adversários, né? Nunca expus a família, ou enfim. E isso começou a tomar uma proporção grande, um apedrejamento medieval, virtual. Eu achei por bem, até porque minhas redes sociais foram criadas dentro do bolsonarismo, né? Dentro daquele segmento do Jair Bolsonaro. Então eu achei que ali eu não tinha mais para crescer, para onde ir. Então eu achei que era o momento de encerrar e começar do zero, dar um tempo de rede social, até porque também depois que eu cheguei a Brasília, eu vi que eu poderia fazer um trabalho sem ficar tão dependente das redes sociais, porque hoje eu vejo algumas pessoas votando de acordo com o que as redes sociais pedem, né? Os fãs, os seguidores,
E eu não faço isso. Esse episódio como um todo, de certa forma, ele rende aí uma espécie de lição para o senhor? O senhor olha o que o senhor fez com outros olhos? O senhor dirigiu palavrões, ofensas, atribuiu crimes. O senhor teve uma condenação por conta do Jean Willis, Gilberto Gil, Chico Buarque, Caetano Veloso, enfim. O senhor olha para trás de uma maneira diferente hoje? Olho, mas não me arrependo. Mas olho para trás, né? Era um momento, tinha que ser feito. Tinha que ir para o embate, eu não fujo, eu vou para a guerra com as armas que eu tenho e muitas vezes posso passar do limite, já algumas vezes paguei um preço caro por isso, mas era o momento, era necessário e vamos para o jogo. Tatiana Vasconcelos. Ainda quero falar de arrependimento. O senhor foi um dos principais aliados de Jair Bolsonaro durante a campanha, caminhou ao lado dele durante todo o período de campanha. Por outro lado, desde o começo do ano, vem destilando críticas duras, não só ao governo, mas também ao presidente. Depois da sua saída do PSL, chegou a chamar o partido de ditadura bolsonarista. Sim. O que é que mudou da campanha para cá? A campanha ao qual o senhor se dedicou tanto. O senhor se arrepende de ter se dedicado tanto a uma campanha? As coisas mudaram de lá para cá? Foi possível antever de alguma maneira o que vinha e o senhor não enxergou? Eu não enxerguei, acho que muitas pessoas não enxergaram também. Bolsonaro mudou muito depois que sentou naquela cadeira. Ele sempre usou um banner na campanha dele, onde ele falava que soldado ferido no exército dele, na guerra, não fica para trás. E ele deixou vários. Deixou Gustavo Bebiano. Que falou sobre isso numa entrevista ao Estadão hoje, inclusive. Deixou Julian Lemos, que foi um soldado leal do Jair Bolsonaro. Deixou Magno Malta, que existem várias versões em relação ao Magno Malta, porque o Magno Malta se tornou, em poucas horas, uma persona não grata. Magno Malta estava na casa do Jair comigo, às 23 horas do domingo, quando ele então havia ganho a eleição. E pela manhã, às 8 horas da manhã, o Magno Malta já não entrava mais na casa do Jair Bolsonaro, né? Então, algumas pessoas que eu acho que não mereciam passar pelo que passou. Agora, algumas pessoas já falaram que o Jair é assim, entendeu? Não foi o Jair que eu conheci durante todo o processo, porque eu comecei a andar com o Jair desde 2013, no final de 2013 para 2014, né? E, infelizmente ou felizmente para ele, ele escolheu as pessoas que ele quer ter do lado. É um direito dele, mas as pessoas construíram ideais, se prepararam para estar juntas, né? E, de repente, foram preteridas. O senhor se arrepende de ter se dedicado tanto à campanha? E se o senhor se sente, como o Gustavo Bebiano disse hoje, um soldado alvejado pelas costas? Eu fui alvejado pelas costas, mas eu não me arrependo, né? Eu acho que tem muita ingratidão por parte dele, mas não me arrependo. Eu ajudei a eleger, né, esse governo que está aí, ajudei a eleger o Jair Bolsonaro, assim como ele me elegeu. Eu fico vendo aí agora nas redes sociais essa situação. Ah, você surfou na onda Bolsonaro. É lógico que eu surfei na onda Bolsonaro. Ia surfar em qual onda? Do Haddad? Não. Ele era o meu candidato. Então eu tinha que surfar junto com ele, na mesma onda que ele. Sou agradecido a ele e não faço parte do grupo que quer que o governo Bolsonaro dê errado. Não quero que o Bolsonaro tropece, mas eu quero que ele acerte e que ele seja firmeza com aqueles que foram com ele. Fernando. Deputado Alexandre Frota, o senhor já falou que o presidente Bolsonaro mudou muito depois que sentou naquela cadeira. Sim. Falou que tem várias versões sobre a saída ou afastamento do Magno Malta, que foi senador, quase vice de Bolsonaro. Vice. Foi convidado, né, para ser Exato. Eu gostaria de pedir para o senhor, se fosse possível, o senhor contasse para nós um pouco histórias do PSL, porque tudo isso aqui se refere um pouco ao partido ao qual o senhor estava afiliado até agora.
Nós conhecemos um pouco das desavenças públicas, mas não sabemos como é que era essa relação. Por exemplo, Bebiano era presidente interino do PSL Nacional. Luciano Bivar abriu mão. Sim. Como é que era quando o senhor entrava na sala, falava com Bebiano, com Luciano Bivar? O que os seus eleitores, o Brasil, mereceria saber que não sabe sobre esse partido que hoje é um partido milionário do qual o senhor foi expulso? O Bebiano sempre teve uma conduta ótima. Ele, como você falou, foi o presidente interino nacional. Houve esse acordo entre Bebiano e Bolsonaro e Luciano Bivar para que o Bebiano ficasse tocando o partido e o Luciano ia permanecer, né, na paralela, vamos dizer assim. Nunca houve nada demais que pudesse vir a criar algum desconforto na nossa relação. Sempre foi muito boa entre eu, Bebiano e o Luciano também. Em determinado momento eu discordei de algumas coisas, que foi o fato do partido, quando eu entrei, o partido não daria fundo para nenhum dos candidatos. Logo depois a gente viu que o partido, a Nacional, deu R$100 mil, ou um pouco mais de R$100 mil para a candidata Joyce na época. Eu achei que isso não era justo com os demais candidatos, né? Mas o PSL é um partido que ainda não se tornou um partido orgânico. Ele tem muitas divisões, muitas tribos diferenciadas, pessoas que pensam de maneiras diferentes, pessoas que, assim como eu, estão chegando pela primeira vez naquele sistema que é bruto, que é forte. Então, eu acho que o PSL ele vem cumprindo um papel, mas poderia realmente melhorar. As brigas internas que se tornam externas porque as pessoas usam suas redes sociais, realmente têm deixado o partido exposto. Tanto é que, se você me perguntar hoje se o PSL é a base do governo, não é a base do governo. Se você contar ali dentro com voto, firmeza, são uns 20 que votariam com o Bolsonaro, sem dúvidas. Não deu para perceber nada disso durante a campanha? No final de 2018, o Magno Malta foi expelido do grupo. Ele foi expelido do grupo após a eleição de Jair, né? Exato. Isso pegou todo mundo de surpresa. Ninguém esperava que o Magno Malta, que fez todo aquele trabalho ao lado do Jair, rezou quando o Jair estava ali praticamente morrendo na cama do hospital, né? Levou ali a palavra de conforto, enfim. E foi sacado quando ninguém esperava por isso, né? Então, eu acho que existe a parte da ingratidão, tem a parte do sistema, que a gente não sabe o que está em volta, né, da maneira que montaram um cinturão em volta do Jair. Ele tem as preferências dele, ele já declarou que ele é assim, que ele não vai mudar, né? Então, paciência, ele escolhe os soldados agora que ele quer manter Fábio Zanini, no caminho dele. Deputado, boa noite. A gente percebe, nos últimos tempos, uma tentativa do senhor de se repaginar, digamos assim, né? De se transformar numa voz sensata, em comparação, sobretudo, com o presidente Bolsonaro, os filhos, o Olavo de Carvalho, a quem o senhor já xingou, né? Sim, ele também me xingou bastante. Exato. Agora, o senhor sempre foi um homem de declarações muito polêmicas, como a própria Daniela colocou aqui, e ações muito polêmicas. Vou citar algumas aqui. Sim. O senhor já disse que juiz julgou com a bunda. Paguei R$25 mil. O senhor já ensinou que o Caetano é pedófilo. O senhor já disse que fez sexo com uma mãe de santo quando ela estava inconsciente. Então, eu pergunto para o senhor o seguinte, no que o senhor é diferente do Olavo de Carvalho, por exemplo? Eu sou um cara que amadureci bastante durante um processo muito difícil da minha vida. Eu, durante muito tempo, vocês sabem, ou algumas pessoas devem saber, que eu tive um processo, um problema muito grande com drogas. Consegui me recuperar disso tudo. E aí, nesse momento que eu começo na política, eu entendi que eu tinha que fazer ali, né, declarações que pudessem chamar a atenção das pessoas, ainda que fosse ferir as pessoas, ainda que pudesse criar algum desconforto para essas pessoas,
da mesma maneira que eu passei a minha vida inteira sendo criticado, muitas vezes xingado, né? Um preconceito em relação a qualquer coisa que eu tenha feito no passado. Então, eu acho que a minha diferença entre o Olavo é porque eu sou um cara que eu sou honesto. Agora, o senhor acabou de falar que o senhor não se arrepende dessas declarações, mas o senhor se orgulha dessas declarações? Não, não me orgulho. Eu não me orgulho. Era o momento que eu tinha que trabalhar daquela maneira, tinha que falar daquela maneira, sabia que podia pagar caro em relação a essas declarações, o que aconteceu, né? Eu tenho aí uma dúzia de processos em andamento, processos caros, inclusive, por causa das coisas que eu falei. Eu acho que a gente tem que assumir o que fala, né, e arcar com as suas consequências. Eu penso assim. Deputado, o senhor falou que o PSL não é um partido orgânico, o senhor está acabando de chegar a um partido que é bem mais orgânico, que tem uma história, já ocupou o presidente da República e que tem no próprio nome a questão da social-democracia, né? Sim. Tem no seu presidente de honra um ex-presidente Fernando Henrique muito identificado com a questão social, Zé Serra. Como é que é a situação do senhor dentro desse partido? O que representa? O que o senhor acha que representa para o PSDB a sua chegada ao partido? O senhor se sente à vontade dentro do PSDB? E queria também tocar nessa questão, um pouco aqui no que falou o Fábio, da crítica que o senhor fez ao Geraldo Alckmin, que foi forte, foi pesada. Como é que o senhor enxerga, qual a importância, o que Alexandre Frota pode fazer pelo PSDB e o que o PSDB pode fazer para Alexandre Frota? Bom, estou chegando no novo PSDB, não estou chegando no PSDB do passado, para começar o assunto, né? Não retiro o que eu falei no passado, seja do Alckmin ou de qualquer outro integrante do PSDB, mas eu penso que eu estou começando agora, dentro desse partido, um partido renovado, né, a convite do João Dória e do Bruno Araújo. Eu penso que eu posso trabalhar mais do que eu trabalhei nesses 6 primeiros meses. Eu me dediquei demais a esse início de mandato. Eu acho que ali eu vou ter mais independência, eu acho que ali eu vou poder ter mais liberdade, não vou ter o peso do governo nas minhas costas. Eu acho que a modernidade que o partido está buscando agora, todo digitalizado, muitos jovens chegando. Agora, eu não posso tirar a história desses homens que você falou, independente de qualquer coisa. E quando eu falei, eu estava ali em campanha, eu não poderia passar a mão na cabeça dos adversários daquele que eu estava prospectando se tornar o presidente do país. Andreasa. Deputado, eu quero me deter ainda a sua saída do PSL. Foi tudo muito rápido. Sim. Parecia que já havia uma conversa avançada com o PSL e também uma impressão de que o senhor esticou a corda da relação com o PSL de propósito, legitimamente, para provocar essa ruptura. Ao mesmo tempo, o senhor se declara amigo do Luciano Bivar, presidente do partido, que coordenou o processo da sua expulsão. Objetivamente, houve algum acordo com o comando do PSL, particularmente com o Luciano Bivar, para que a sua saída fosse por meio da expulsão, o que seria bom para todo mundo no final? Não houve acordo. Inclusive pediram até meu mandato, né? Queriam meu mandato, inclusive. Quando eu falo que eu sou amigo do Luciano é porque realmente sou um grande amigo dele, mas a relação Alexandre Frota e partido já vinha desgastada, né? Devido às críticas que eu fazia, Luciano entendia que eu não estava alinhado com o partido mais, né? Muitas pessoas ligando para ele, falando, inclusive as redes sociais, pedindo a minha expulsão, até que eu dedico a Previdência, a votação expressiva do primeiro turno, de 379 votos, ao Rodrigo Maia. E falo em nome da bancada. Ali a Carla Zambelli levanta e, com o dedo na minha cara, fala que eu não teria direito de falar
pela bancada e dedicar ao Rodrigo Maia o trabalho que realmente o Rodrigo Maia fez. Com isso, ela entra pedindo a minha expulsão. Na sequência, o Major Olímpio pede também a minha expulsão e o Luciano Bivar também entra com um processo. E aí eu converso com ele e ele me fala que também o nosso presidente havia se sentido... estava desconfortável, que eu dei nota 4 para ele, que eu critiquei a ida do Eduardo Bolsonaro para a Embaixada dos Estados Unidos, uma série de outras coisas que eu tenho criticado, e aí isso, sabe, se instalou esse processo. Eu acho que eles queriam que eu saísse com essa rapidez, até porque Bolsonaro tinha aí um rumor que ele sairia do PSL, agora não vai sair mais, então eles encontraram esse caminho da expulsão, o que para mim foi ótimo. O senhor acredita em partido, em estrutura partidária? Porque eu vejo o senhor falando muito em independência, sim, vou ter espaço. Partido exige algumas responsabilidades, sim, claro. Quer dizer, como o senhor vê o partido, o sistema partidário no Brasil? Não, eu vejo que você tem que ter independência, independente do que você, de quem é você, o que você faz dentro do partido, você precisa ter independência, você precisa se alinhar ao partido. Por isso o Luciano acha que eu não estava alinhado e me expulsa do PSL. Então, assim, eu acho que muitas vezes eu votei com o PSL, muitas vezes achando que não era o que eu queria, mas cumprindo os acordos. Então, assim, eu não sou um rebelde, eu não sou um cara que, sabe, quero pegar um protagonismo dentro do partido. O que eu venho conquistando é por livre e espontânea vontade, força de trabalho, estudo, né? Então, assim, eu acho que você tem que respeitar o partido, mas você não pode se submeter a se tornar um fantoche na mão do partido. Deputado, nós temos 3 minutinhos aqui ainda, então eu vou fazer uma pergunta muito rápida, vou pedir para o senhor também ser rápido, mas fiquei com a impressão de que o senhor admitiu que fazia barulho de propósito, xingava, agredia para aparecer. Algumas vezes, sim. Sim, claro, faz parte do jogo. O senhor acha você tem que ir para o ataque, você tem que atacar, você tem que bater, você não pode deixar o seu adversário ficar na zona de conforto. Dessa forma, o senhor triplicou nas redes sociais, salvo engano. Eu li hoje, o levantamento, o senhor começa com 50 mil, chega ali a 150 mil. Sim, porque você passa a falar muitas coisas que muitas pessoas gostariam de falar. Por isso, minha pergunta é, o senhor acha que é por isso que o presidente Jair Bolsonaro decidiu agora, toda manhã, fazer um que a gente chama no jargão aí jornalístico, um quebra-queixo, né? Ele para falar com os jornalistas no caminho do Palácio do Alvorada, onde ele mora, até o palácio onde ele despacha e dá ali uma declaração que pauta o dia inteiro. O senhor acha que é de propósito? Pauta o dia inteiro, ali ele manda vários recados, fala o que ele quer, sumiu misteriosamente aquele general que era o porta-voz dele, sumiu, esse cara acabou esse personagem, né? E ele aproveita bem essa situação. O senhor acha que é estratégia? Sim, claro. Para chegar aonde? Eu acho que ele quer ser reeleito. E aí ele quer cada vez mais se mostrar, cada vez mais buscar protagonismo, né? Ele dá declarações, às vezes, que ele não precisava dar declarações. Eu acho que ele, como presidente, deveria falar menos em determinados momentos. Nós não tivemos 2 dias que nós não tivemos problema. Foi o dia que o Twitter saiu do ar e o dia que ele arrancou um dente. O deputado está aqui já repetindo o repertório que ele sabe que fez sucesso nas redes sociais. A gente vai fazer uma pausa muito rápida aqui no Roda Viva e voltamos daqui a pouquinho com o deputado Alexandre Frota. Um segundinho, fica comigo. O Roda Viva está de volta com o deputado Alexandre Frota. Hoje é o nosso entrevistado, Fernando Rodrigues. Passo a bola direto para você. Deputado Alexandre Frota, o senhor entrou no PSDB, acabou de entrar. Sim. Várias das suas respostas foram bem comedidas aqui. O
O senhor já está incorporando um pouco o espírito dos tucanos. Mas todos os partidos têm seus problemas internos, não é? O PSDB também tem. O senhor está entrando dizendo que foi convidado por João Dória, Bruno Araújo, a ala nova. Isso. Mas tem uma ala antiga que continua lá. Claro. Parte dela hoje reclamou da sua entrada. Eu ficaria surpreso se não reclamasse. Exato. E tem um contencioso grande no PSDB, daí não sei se o senhor vai ser tucano ao responder. Tem ex-governadores aí um pouco encrencados com a justiça, Beto Richa, Marconi Perillo, e o caso mais emblemático, rumoroso e que é vocalizado sempre é o do Aécio Neves. Sim. Uma discussão interna se ele deve sair, ser expulso. O senhor vai tomar posição interna no PSDB a favor ou contra o Aécio Neves? Não vou tomar. Isso é um problema da Nacional, da Executiva Nacional, com o Aécio Neves. Mas o senhor que trabalhou tanto, por exemplo, a favor do impeachment da então presidente Dilma, não seria o caso de dentro do PSDB também defender que saíssem alguns que pudessem estar relacionados à corrupção? Só se a Executiva me convocar para isso. Fora isso, eu não vou fazer absolutamente nada, porque eu estou começando uma nova história nesse partido. Então, para mim, é indiferente o que vai ser feito, isso é entre eles e o Aécio. Eu não tenho... O senhor tudo bem, Daí? Para mim, tudo bem. Até porque eu fui indagado outro dia se eu não me sentia constrangido, né, de estar num partido que tem o Aécio Neves. Eu estava num partido que tem o Queiroz. Aproveitando do Queiroz, o senhor estava lá, era amigo do Bolsonaro naquele período. Sim. Como é que foi a discussão interna sobre o Queiroz? O que o senhor viu que poderia compartilhar com a gente? Muito ruim, porque o PSL, no início, era o partido que vinha para o ataque. Nós chegamos na Câmara achando que fosse o partido que ia combater ali a esquerda, enfim. E logo na primeira semana me aparece o caso Queiroz. Isso fez com que o partido... O senhor se pronunciou na época? Peraí, Fernando, eu preciso que ele conclua a resposta para poder passar a palavra para o Zanini, senão a gente fica num... Sim, me posicionei. Me posicionei, inclusive, um deputado do PT subiu no plenário, apontou para a nossa bancada e perguntou se alguém ali tinha coragem de pedir a prisão do Queiroz. Eu subi e pedi a prisão do Queiroz. Perguntei a ele se ele queria que o Lula continuasse preso. Fábio Zanini. Deputado, o senhor falou no final do bloco anterior que algo como temos que combater os inimigos com as armas que temos. Uma linguagem um pouco belicosa aí, mas enfim. Quem é o principal inimigo hoje do Alexandre Frota? É a esquerda, PT e satélites, ou é o governo Bolsonaro, PSL e o seu entorno? Não é o governo Bolsonaro, não é o PT também. Acho que é mais a militância radical que existe nas redes sociais. Esses são realmente... se tornaram... De direita ou de direita. De esquerda eu já estou acostumado, já não estou nem aí. Mas da direita, realmente, da direita, sabe, pesada, radical, esses daí se tornaram inimigos, ameaças e coisas que realmente você precisa ter estômago para segurar. Mas... faz parte do jogo. E o senhor disse algumas vezes, recentemente, que o senhor, enfim, fez campanha pelo Bolsonaro, porque naquele momento era preciso derrotar o PT. Isso. Né? O senhor continua achando o Bolsonaro um mal menor que o PT, digamos assim? Menor? Ou seja, o senhor ainda mantém a avaliação de que para derrotar o PT foi melhor se ele era o Bolsonaro, ou o senhor já está colocando os dois no mesmo nível? Não, foi melhor, naquela época foi melhor. O Bolsonaro era a figura que precisava para tirar, naquele momento, esses últimos anos, né, de esquerda que nós tivemos no país. Então... O senhor continua com essa opinião? Não. Está nivelando o PT e o Bolsonaro agora, é isso? Está quase. Deputado. O senhor acha que são duas faces da mesma moeda? Está quase... Quem está um pouquinho na frente? Estão batendo... Não, o PT ainda está na frente. Um pouquinho? Não, um pouquinho não, está um pouco na frente. Deputado, pegando um pouco, cara, no que o Fernando Rodrigues falou, ali que o senhor está bem tucano, nessa que se convencionou na última eleição, né, chamar de nova política e velha política. A impressão que dá aqui é transcorrido 40 minutos de programa, é que o senhor está bem ali, passou um pouco da fronteira da nova política pela qual o senhor foi eleito e está
trafegando bem, vamos dizer assim, na velha política, né? Mas o que é a nova política? Então, é isso que eu pergunto para o senhor. Eu queria saber o que Exatamente. Quem É o faz senhor pergunta? até... Eu queria saber o que o senhor acha desse conceito. Eu me lembro de logo no comecinho dessa legislatura da qual o senhor faz parte, de ter ido tomar um café, almoçar, não me lembro mais, com um parlamentar muito, muito experiente. Falou assim, esses mais novos aí estão tudo lá fazendo selfie. Sim. E os mais velhos estão lá no fundo amolando as facas, porque uma hora o jogo vai chegar de verdade. Chegou. O senhor passou da fase da selfie rapidinho. Queria que o senhor falasse um pouquinho como o senhor vê isso hoje. Até para entrar nessa coisa da rede social, que a tal da nova política se alimenta muito da força das redes sociais. O senhor ainda acredita nessa dicotomia entre nova e velha política? Não, não acredito nisso. As coisas lá dentro mudam muito rápido, né? Eu acho que falo muito dessa nova política, mas eu vejo as pessoas fazendo dessa nova política o que faziam na velha política, né? Coisas simples, indicações de cargo, troca de favores, enfim. Eu acho que o que vem favorecendo muito é o equilíbrio que a gente busca ali dentro. Eu entendi que tinha que buscar o equilíbrio. As pessoas achavam e queriam, não sei, assim fui eleito, chegasse lá dentro um louco e colocasse fogo dentro daquele circo. Mas eu entendi muito rápido, por me dedicar ao plenário, que nós temos que encontrar o equilíbrio e fazer com que as coisas andem. Porque se eu colocar fogo de um lado e o Paulo Pimenta colocar fogo do outro lado, as coisas não andam. E para as coisas andarem, você tem que conversar, você tem que, né, dialogar, ainda que você possa discutir, possa brigar, possa discordar, mas você precisa estender, né? Eu falava aqui agora no intervalo que eu abri o diálogo com a esquerda. Eu entendi que era necessário, era preciso isso, né? E eu acho que foi da parte deles, eu entendi que eles foi uma coisa extremamente útil para eles e para mim também. Então, tá tudo certo. Quando tiver que bater, eu vou bater. Mas quando tiver também que trabalhar em cima de um equilíbrio, eu vou fazer isso. Tati, no entanto, o senhor chamou o PSDB de novo PSDB, convidado Sim. pelo governador João Dória. Eu queria falar mais um pouco da sua chegada ao partido. Tá. E quero saber quais são os caminhos políticos que o senhor enxerga para si dentro desse novo PSDB, como Sim. o senhor se referiu ao partido. Também se referiu aos velhos caciques do PSDB, Sim. dizendo não posso tirar a história desses homens. Sim. Quero saber se o senhor espera algum tipo de resistência dessas figuras para os caminhos políticos que o senhor pretende dentro do partido e se o senhor tem vontade de se candidatar a algum cargo majoritário. Não tenho vontade de me candidatar a cargo nenhum. Quero cumprir meu mandato como deputado federal. Acho que vou ter resistência da ala mais velha, mas vou respeitar. Dá para entender, né, que a minha chegada é uma coisa diferenciada no partido. Por quê? Porque por causa do meu jeito, por causa do meu estilo, pelo que eu preguei durante a campanha, pelo que eu falo, pelo que eu já falei do partido, da parte antiga do partido. Então, eu acho que, aos poucos, eles vão me conhecer melhor, é capaz até de acabar gostando de mim, entendeu? Mas eu prometo que eu vou trabalhar bastante como eu tenho trabalhado. Eu não fujo, eu não sou um político, né, de carreira, então eu estou aprendendo todos os dias, não tenho vergonha de falar sobre isso, busco informação, estudo, sabe? Sou um cara determinado dentro do que eu me proponho a fazer e eu acho que eu vou ter um caminho bom dentro do partido e com as pessoas. Você não pode ser unanimidade para todos. Eu acharia isso muito estranho se eu chegasse lá e todos estivessem, né, me abraçando e... Não, é óbvio que vão ter pessoas que vão discordar, que não querem. É o ator de televisão, é o ator pornô, xingou o Alckmin. Mas paciência, a vida é assim. Sua pretensão inicial é terminar o seu mandato dentro do PSDB. Esse é a sua primeira visão de caminho político que pretende seguir dentro do partido. Até porque... E depois?
depois só Deus sabe, eu não faço mais planos. E depois Carlos Andreasa, por favor. Só para responder ela aqui, eu passei tanta coisa na minha vida, eu sou um cara que eu enfrentei muitas coisas, eu fiz muito sucesso, conheci o fracasso, vitórias e derrotas. Então, para mim, assim, eu não faço mais planos, sabe? Estou trabalhando aqui para me reeleger. Não, eu vou um dia de cada vez. O que quer dizer que esse mandato, a pretensão de terminar o mandato, talvez possa mudar aí no meio do caminho, de acordo com... Tatiana Vasconcelos, eu preciso passar para o Carlos Andreasa. Deputado, as palavras têm peso, né? Peso. Têm significado. Só eu sei. O senhor se referiu ao bolsonarismo, por exemplo, como matilha cultural e social de extrema-direita que, como o PT, teria pretensão de dominar o país. Isso. E também cunhou a expressão ditadura bolsonarista. Isso. Eu queria que o senhor explicasse praticamente, com base na experiência ao longo dessa temporada, convivendo ali dentro, o que justifica, o que alicerça uma afirmação como essa, ditadura bolsonarista? Bom, Bolsonaro quer fazer as coisas do jeito dele. Houve muito pouco, né? Aqueles que querem se posicionar, que no meu caso, por exemplo, ou de outras pessoas que eu citei aqui, que procuravam trabalhar do lado dele. Ele é uma pessoa que ele quer do jeito dele, tem que ser, se não for do jeito dele, fica difícil. E a gente tem que procurar, né, um diálogo. E ele não está aberto a isso. Ele está aberto só para determinadas pessoas que ele acha que fazem parte daquele mundo dele. Mas isso define uma ditadura? Não, não é só isso. O que é ditadura bolsonarista? Você sabe, é o que a gente vem passando todos os dias nas redes sociais, por exemplo. Isso é uma ditadura, você não pode falar nada, você não pode criticar, você não pode opinar, que você é expulso. Haja em vista aí o que passou o Santos Cruz, o que passou o Bebiano, todo mundo que esbarra em alguma coisa, que cria alguma divergência, dá uma opinião contrária, você é expulso, você é demitido, você se torna a ovelha negra, você não pode falar nada. Eu acho isso uma ditadura bolsonariana. Agora, deputado... Não existe um diálogo, não existe uma democracia ali. Agora eu estou ouvindo aqui o senhor e eu estou me segurando, mas o senhor só descobriu isso agora porque, veja, na campanha houve uma série de ataques a diversos setores, inclusive jornalistas. Então, quando o senhor se dirige ao Carlos Andreasa, você sabe o que é, de fato ele sabe, nós sabemos, mas o senhor só descobriu isso agora porque na campanha, uma marca da campanha de 2018 no Brasil e de diversas disputas eleitorais no mundo são as chamadas fake news, por exemplo. Na campanha, o senhor não sabia que tinha fake news para detratar adversários? Não, sabia que tinha fake news, sabia que tinha todo esse jogo, não tinha... E o senhor sabia que ele era um jogo da campanha? Essa é a minha pergunta. Sabia que era um jogo de campanha. Sabia que era um jogo de campanha para você... Mas o senhor acha isso normal, deputado? Não acho normal. Eu não acho normal, mas faz parte do jogo. O senhor... Tem um jogo sujo. É um jogo sujo. E era sabido entre todas as pessoas que estavam ao lado do presidente Jair Bolsonaro? Não sei se era sabido entre todas as pessoas. O senhor sabia que tinha fake news na campanha? Eu sabia pelo que eu via, pelo que falavam, mas eu nunca me preocupei com isso. E topou jogar esse jogo? Isso, para mim, não me preocupava. Por quê? Topei jogar esse jogo. Tanto é que topei que estou aqui. Mas o presidente Bolsonaro mudou tanto da campanha para cá, ele já não era, como o senhor descreve agora? Deu para perceber na campanha? Não. Mas qual a diferença, deputado? Ele mudou, ele é uma outra pessoa. O Bolsonaro, ele era uma pessoa mais aberta, mais comunicativa, ouvia mais, conversava mais com a gente. Ele mudou. Comunicativo ele continua. Deixa só, eu vou passar para o Zanini. Fala sem parar, ele é comunicativo ainda. Não, sim, mas ele mudou bastante. Deputado, pelo menos comigo e com algumas pessoas que eu converso, elas têm esse mesmo sentimento, esse mesmo entendimento, né, da maneira como ele se comporta hoje, principalmente com determinadas ações, sabe, coisas combinadas que hoje, sabe, se perderam no meio do caminho.
Deputado, quando o senhor fala ditadura bolsonarista, o senhor está usando uma força de expressão apenas? Não. Ou o senhor acha que há risco de o presidente tomar alguma atitude mais autoritária contra as instituições, separação de poderes, contra a imprensa, o que quer que seja? Eu vejo ele tomando várias atitudes, né? Está interferindo no COAF, está interferindo na Receita Federal, está interferindo, trocando o diretor da Polícia Federal no Rio de Janeiro, né? Está demitindo, está mudando planos. Não agrada, ele muda. Então, Não é só do uma Bolsonaro eu posso esperar hoje tudo. O senhor disse que a sua expulsão do PSL é um aviso para aqueles que acham que nós estamos vivendo uma democracia. Sim. Nós não estamos? Ali naquele momento no partido, não. A partir do momento que eu passo a fazer uma crítica, passo a falar de coisas que me incomodam e eu sou expulso, eu acho que isso não é democracia. Você tem que ter o direito de se posicionar, tem que ter o direito de falar, tem que ter liberdade para falar, né? Então, estamos quem vivendo uma democracia? O partido. Mas Ali. o país não. Não, o país ainda não. Mas a gente ali no partido... O senhor citou o COAF, Receita Sim. Federal, Polícia Federal. Agora, eu pergunto para o senhor, qual presidente, no atual período democrático, não mudou superintendente de Polícia Federal, superintendente regional de Receita e nomeou... Qual a diferença de agora para antes? Porque houve isso antes. Eu ouvi isso antes, mas eu acho que da maneira como está sendo feita, principalmente quando você sabe que tem um envolvimento, uma investigação que afeta um dos filhos dele, né? O senador Flávio Bolsonaro. Então, isso ganha uma proporção maior, né? Quando nós temos aí o Toffoli interferindo, né? Na Receita Federal. Acho que o ministro Toffoli atuou para ajudar o filho do presidente. Não estou falando que ele atuou ali na questão das informações do COAF, da Receita Federal, a pedido de quem? Não sei a pedido de quem? Do Flávio Bolsonaro, todo mundo Qual o sabe disso. objetivo? Não, mas... Sim, ele entrou com uma ação. Entrou com uma ação e o Toffoli foi lá, eu acho que o Toffoli foi... Eu só acho que ele não decidiu do ponto de vista estritamente legal nesse caso? Eu acho que ele ajudou bastante nessa questão, porque o senador, quando faz um pedido desse e o Toffoli logo depois atende, Deputado. eu acho que isso, várias investigações ficam pelo meio do caminho, inclusive a do senador. Por que foi feito isso? Por quê, deputado? Eu não sei, eu estou perguntando para ele. Deputado, e o ministro Sérgio Moro? Qual é a situação do ministro Sérgio Moro hoje? Porque o Fernando perguntou ali qual é a diferença. Geralmente, mudanças na cúpula da Polícia Federal, o Fernando sabe melhor do que eu, são feitas pelo ministro da Justiça, comunicadas pelo ministro da Justiça. Como é que o senhor vê a situação do ex-juiz Sérgio Moro hoje? Eu acho que ele vem perdendo força, dia após dia. O senhor acha que o presidente Jair Bolsonaro... Qual é o papel do presidente Jair Bolsonaro nesse processo de encolhimento do ex-juiz Sérgio Moro? Eu não sei o que eles conversaram, mas o Moro vem perdendo espaço dentro do governo, né? O pacote anticrime que ficou parado, o COAF que saiu da mão dele, enfim, todos os dias tem uma situação entre o Moro e o Jair que me leva a acreditar que o Moro vem perdendo força a cada dia. O senhor tem uma opinião sobre o conteúdo das conversas entre Dallagnol e Sérgio Moro, ou deles, independentemente, reveladas pelo site The Intercept? Eu acho que foi muito ruim para todo mundo ali dentro e para a condução do governo. Acho que independente... O senhor vê gravidade naquele conteúdo? Eu vejo. Independente, eu já conversei com várias pessoas que falam, o juiz fala com o promotor fala com o juiz, isso é normal. Mas se tratando do Sérgio Moro, né, de como foi, eu acho que isso realmente foi grave, não foi sadio para a imagem, não foi saudável
para o governo O isso. senhor acha que ele Como é que deveria o senhor sair do entendeu cargo? aquele- Deixa eu passar para o Zanini só um minutinho. eu volto Não, eu só queria emendar. O senhor acha que ele deveria sair do cargo, Sérgio Moro? Eu não posso opinar em relação a isso, se ele deve sair ou não, isso quem tem que saber é ele, né? Mas na sua avaliação ele reúne ainda condições políticas? Deixa eu fazer a pergunta de uma outra forma. Tá. E a emenda... Ele reúne ainda condições políticas de se manter como ministro da Justiça? E mais, o senhor acha que Reúne. o Bolsonaro está sendo correto com ele? Ele reúne condições ainda, acho que ele está sob pressão bastante, está vendo as coisas que ele gostaria de ter realizado nesse governo não estão se realizando, pelo menos não com a velocidade que ele gostaria, né? E acho que o Bolsonaro, quando quer quer fazer o Moro ficar um pouco mais alegre, leva para um jogo do Flamengo e coloca a camisa do Flamengo no Moro. Tatiana Vasconcelos. Não, eu ia perguntar, eu queria que o senhor se aprofundasse no seu em quê? entendimento desses diálogos, o que é que esses diálogos revelam para o senhor que denotam tamanha... O senhor disse, é ruim, é grave. Por que é grave? Como é que o senhor entende essa Eu vejo mensagem? grave porque, né, um juiz falando com um promotor, ainda que não tenha dado ali nenhum tipo de informação mais contundente, vamos dizer assim, eu acho que é grave pelos personagens que estão envolvidos nessa história, né? Ninguém esperava que fosse acontecer isso, que fosse vazar esse tipo de coisa. Então, acho que pelos personagens, pelo peso que eles têm, né, pela maneira que a coisa foi conduzida, no momento em que veio, estava começando uma votação para a Previdência e, de repente, surge isso com esses dois personagens que têm um peso, né, na Lava Jato grande. Então, isso não foi bom para a gente. É grave a ponto de dar razão para a defesa de alguns réus já condenados, como o ex-presidente Lula, de pedir anulação? Pois é, abre isso. Acha que abre é o esse caso? precedente. Eu não digo que seja o caso, mas eu entendo que pode acontecer isso. O senhor acha Agora- que há uma possibilidade? Há uma possibilidade, sim, claro. Eu queria voltar Ainda aqui. que ele fale que não reconhece ali, que pode ter sido editado, foi ruim, não foi bom. Eu queria voltar aqui na questão das fake news, só que a gente falou um pouco antes de encerrar esse bloco, e aí a gente volta com outro tema, se os colegas desejarem. Mas o senhor disse que sim, sabia que acontecia. Eu gostaria de saber se o senhor, em algum momento, testemunhou distribuição, disseminação de, a gente fala fake news, mas é mentira mesmo, contra adversários na campanha, no QG do Bolsonaro. Eu pergunto para o senhor porque o Paulo Marinho, numa entrevista recente para a Globo News, disse que sim, na casa dele, que era o QG do Bolsonaro, também tinha distribuição de notícia falsa. O senhor testemunhou alguma vez Não, eu nunca isso? fui na casa do Paulo Marinho, então eu não posso te falar isso. E fora da casa do Paulo Marinho? Também não, nunca vi. Mas o senhor intui, é isso então que o senhor está dizendo? Não, o que eu lia, o que eu ia vendo, né, sobre fake news e que existem esses ataques, esses movimentos virtuais, mas eu nunca vi, ninguém me Isso era falado passou. na campanha? Hã? Isso era falado na campanha? Isso era falado na Sim. campanha. Eu fiz a minha campanha sozinho, entendeu? Poucas vezes eu andei com o Jair nas campanhas, mas eu fiz a minha campanha sozinho. Eu andei 35 mil quilômetros de carro. Mas o senhor tinha contato ali, né? Eu preciso encerrar esse tinha bloco. contatos, mas nada que me mostrasse esse tipo de coisa. Eu vou encerrar esse bloco para o deputado tomar uma água e, quem sabe, lembrar um pouquinho melhor como é que aconteceram as coisas no ano passado. A gente volta daqui a pouquinho com mais Roda Viva. Alexandre Frota é o nosso entrevistado. Estamos de volta com Roda Viva. O entrevistado de hoje é o deputado federal Alexandre Frota. Fábio Zanini. Deputado, no ano passado, em abril, quando a campanha estava começando, o senhor disse a seguinte frase, abre aspas, o Brasil precisa de homem, tem muito viadinho nessa porra de Brasil, tudo é encheção de saco. Queria perguntar para o senhor o seguinte, esse tipo de discurso, de fala que o senhor
fez muito no passado, não alimenta preconceito contra gays, por exemplo, violência. Se o senhor também nesse campo comportamental, que o senhor também sempre teve declarações muito polêmicas, conservadoras, se o senhor também mantém o que o senhor disse, ou se o senhor de alguma maneira faz uma reavaliação no que se refere a LGBT, mulheres, etc. Quando eu falei sobre isso é porque é um momento muito chato que a gente está vivendo. Tudo é racismo, tudo é assédio, você não pode falar mais nada, é uma confusão. Então eu falei que estava tudo muito viadinho por causa desse nhenhenzinho, sabe? Mas porque estava tudo muito chato, tu não pode mais falar nada. Você fala, é processo, sabe? As pessoas, o tempo todo vou te processar, você não sabe o que você está falando. Ficou chato, sabe? Você não pode mais... As coisas mudaram muito e eu acho chato. O senhor falaria isso de novo? Hã? O senhor falaria isso de novo? Se eu falo... falaria de novo a mesma frase para se referir a tudo isso? Muito viadinho, chato. Exato. Está tudo muito viadinho, chato. Mas, deputado, sabe o que eu acho engraçado? Porque o senhor é uma figura que... Até hoje o senhor sofre muito preconceito. Muito. É verdade, assim. Muito. Me chamam de homofóbico e viado. Então eu nunca vi um viado homofóbico, mas... Tudo bem, a minha pergunta é, o senhor conhece essa face? Para que alimentar esse tipo de coisa? Porque o senhor é grande, tem quase 2 metros de altura, tudo bem, mas o Brasil é um país que mata muito. Não, mas eu não fico alimentando isso. São coisas que eu falo, mas não para ficar nessa provocação. Não tem intenção, mas alimenta, né, deputado? Pode ser, mas... Mas, por exemplo, a lei que criminalizou a homofobia, quer dizer, lei não, né? A decisão do Supremo, o senhor defende? O senhor acha que é correta a decisão do Supremo de criminalizar a homofobia, por exemplo? Acho que não. Acho que eu não acho que não vejo por aí. Agora a gente vive eu, por exemplo, né, sofro preconceitos de todos os lados e nem por isso eu saio por aí processando todo mundo. Deputado, né? A impressão que dá que eu ouvindo o senhor é que assim, o senhor está meio que defendendo, para se eleger vale tudo. Depois que eu fui eleito, eu entendo um pouco a liturgia do papel que o senhor ocupa, deputado federal, tem a questão de pode ser cassado, tudo mais. Já é um avanço, porque tem gente que não entendeu, né? Foi eleito e parece que não entende. Agora, acho que isso reforça uma imagem oportunista, para dizer o mínimo, né? Quer dizer, para ser eleito vale fake news, vale falar coisas que agora o senhor está dizendo, não, talvez eu não pense muito assim, não foi isso bem que eu quis dizer. E esse comportamento oportunista não é o que deixou a classe política tão desprivilegiada no país? Não, eu acho que o que deixou a classe política dessa maneira foi dinheiro na cueca, dinheiro em mala, malinha de R$500 mil de um lado para o outro, corrupção. Acho que isso fez com que a classe política ficasse desacreditada. Eu acho que vale, numa campanha, você ir para o embate, devassam a sua vida. Não foi só eu que falei, falaram da minha vida também, de todos os jeitos, e, né, eu vi memes de todos os tipos. Então, assim, agora, depois que eu entrei, eu fui amadurecendo, eu fui criando, sabe, uma nova expectativa ali dentro daquela situação e fui entendendo, fui amadurecendo. Eu acho que isso faz parte do trabalho. Você chega ali achando que você, quando vem das ruas, que você vai mudar as coisas e não é bem assim. Você precisa acalmar, ficar mais tranquilo, porque você ali não vai andar sozinho. Não adianta você subir ali, ficar fazendo discurso heróico. Tatiana Vasconcelos. Eu sei que o senhor está falando de amadurecimento político, mas eu quero seguir na toada do Zanini. Em 2015, o senhor deu uma entrevista num programa de TV em que relatou um episódio de violência sexual contra uma mulher desacordada, uma mãe de santo. O senhor foi processado, acho que mais de uma vez, por incentivo ao estupro. As ações foram arquivadas. Isso, sem provas. Já não é a primeira vez nessa noite que o senhor fala em amadurecimento. Sim. Eu queria saber se de lá para cá o senhor refletiu sobre esse episódio, se arrependeu e se caso tenha se arrependido, se pretende usar o seu mandato como parlamentar
para encampar alguma ação ou para propor algo no sentido de combater a violência contra a mulher? Eu já estou fazendo isso, a pedido, inclusive, da Janaína Pascoal, que me enviou um projeto onde você dá direito à mulher, às adolescentes e às jovens, de ter aulas de defesa pessoal nas escolas. É um projeto que ela fez aqui em São Paulo e ela me enviou em Brasília e pediu que eu tornasse esse projeto federal. Isso é um projeto que eu tenho com ela, que é justamente pensando na defesa das mulheres jovens. Esse episódio, as pessoas sabem que foi num programa de humor, eu me excedi, contei uma história ali de humor, não deveria ter feito dessa maneira que eu fiz, por isso fui processado, fui chamado ao Ministério Público. Agora, é uma história que não existia, né? Ela foi uma fantasia ali que eu contei. Andreasa. Não, vou passar a palavra para o Andreasa. E paguei por isso, né? Paguei por isso. Então, paguei, está tudo certo. Fazer o quê? Deputado, como o senhor se posiciona em relação à lei de abuso de autoridade recentemente aprovada na Câmara? Complicado. Eu acho que você vai tirar da justiça, da polícia, você vai ameaçar, né, o trabalho dessas pessoas quando você... como é que você vai julgar isso? Né? O que é abuso de autoridade? A gente vê algumas coisas, mas eu acho, assim, ainda bem que eu não estava lá no dia. O senhor votaria contra? Eu votaria contra. Eu votaria contra. Por quê, deputado? Porque eu acho que você pode prejudicar uma série de investigações, você pode... O trabalho do policial, o trabalho do juiz... Você não pode... Tem que ter um planejamento para algemar, como é que é isso, sabe? O senhor fez referência crítica aos diálogos divulgados pelo Intercept. Fiz. Né? Ali talvez haja algumas demonstrações de abuso de autoridade. Sim. À luz daquilo, o senhor sustenta essa posição contra a lei de abuso de autoridade? Eu sou contra. Mas não parece incongruente, deputado? Não vejo assim. Não... Deixa eu voltar aqui um pouquinho. O senhor estava falando, o Bombig perguntou, não parece um pouco oportunista, porque na campanha pode e depois baixa o tom e tal. Muitos analistas dizem que o presidente Jair Bolsonaro investe num clima de campanha permanente. Sim. Então, na verdade, o que a gente tem não só o presidente, mas uma parte do governo segue dando declarações que, dia sim, outro também, despertam alguma reação, não só no Brasil, mas lá fora. Eu gostaria que o senhor analisasse, então, a curva de aprendizado do governo Jair Bolsonaro está ficando abaixo do que o senhor imaginou, por exemplo? Eu acho que o Jair ele precisava sair do palanque, ele precisava deixar a campanha de lado, se preservar. Eu acho que, principalmente isso, a maneira como ele usa as redes sociais, a maneira como, às vezes, ele lança um assunto para entender se esse assunto ele vai progredir, se não vai progredir. Eu acho complicado isso. E quando ele fala de oportunidade, ali dentro é um antro de oportunidades. Você tem que aproveitar as oportunidades, abraçar as oportunidades que chegam a você e saber usufruir dessas oportunidades. Mas o senhor, de certa forma, não... Minha pergunta hoje tem uma parcela da sociedade, da população brasileira que acredita que a Terra é plana. Sim. O senhor, não pode rir, mas o ministro, o ministro das Relações Exteriores já chegou a flertar com a ideia de que o nazismo é uma ideologia de esquerda. O senhor não se sente, de certa forma, responsável por isso? Porque o senhor tinha um canhão ali
de veicular informações, né? E isso foi usado ali, de certa forma. O senhor não tem sua parcela de culpa, Não, não vejo assim, nesse não. processo de desinformação? Não, não vejo assim, não. Até porque eu sempre fui muito... coeso nas coisas que eu acreditava para fazer ali para mim, entendeu? Dentro das minhas redes sociais, eu acho que eu não tenho parcela de culpa da Terra ser plana, por exemplo, que eu acho um absurdo. Não, a Terra não é plana, né? É bom que se diga. Pois é, mas ele afirmou que é plana, né? O senhor falou de fundo eleitoral e fundo partidário e demonstrou uma certa insatisfação na decisão do PSL, que em determinado momento disse que não ia dar para ninguém, daí deu uma parcela para a candidata Joyce Hasselmann. Até vou perguntar depois se o senhor vai apoiar a candidata Joyce para prefeita em São Paulo no ano que vem. Mas eu queria saber sua posição a respeito do aumento do fundo para os partidos que está em discussão na Câmara. O senhor é a favor ou contra? Sou contra. Sou contra. Eu acho que já tem dinheiro até demais, né? Eu fiz minha campanha com R$10 mil. Ou seja, o senhor R$10 mil língua afiada na rede social. Exato, R$10 mil. 35 mil quilômetros rodados. 35. Eu fiz a minha campanha com R$10 mil. Mas teve doação de gasolina para esses 35. Eu acho que você, quando você quer fazer uma campanha, que você quer trabalhar, você pode fazer sem absurdos de dinheiro, não. O senhor acha, então, que, na sua avaliação, dentro da Câmara, a posição preponderante deve ser mais para o seu lado, contra o aumento do fundo, ou não? Não, eu acho que eles... Vão conseguir? Vão conseguir. E daí, em eles conseguindo, o seu partido vai se beneficiar, o PSDB. Aí, aumentando o fundo, o senhor gostaria de receber? Para mim, eu não gostaria de receber. Eu não precisei receber nada para fazer a minha campanha, né? Então, eu posso até abrir mão disso. E no ano que vem, era prefeito de Fernando São Paulo. Rodrigues, pelo amor de Deus. Fábio Zanini, corta. Deputado, falando de carro, né, de transporte, o seu ex-motorista, Marcelo Ricardo da Silva, ele acusa o senhor de tê-lo usado como laranja para assumir a titularidade de duas empresas em troca de compensações e tudo mais. O senhor nega. Mas eu queria saber por que o senhor colocou esse ex-motorista como sócio das duas empresas? Coloquei no momento que eu precisava colocar. Eu não queria. As empresas, elas têm dívidas, têm uma série de coisas. Eu sabia que poderia ser atacado. Você usou ele como laranja? Não usei ele como laranja. Não usei ele como laranja. Ele para... As empresas inativas, as empresas não funcionam, não recebem nota, não tem recebimento nenhum. As empresas paradas, mas eu não queria... Por que o senhor não fechou as empresas? Porque é complicado fechar uma empresa. Abrir, você abre mais rápido, né? São empresas que têm algumas dívidas, então eu achei que naquele momento ali seria interessante. Não é heterodoxo fazer algo assim? Não, não acho. Você pegar um assessor, colocar como sócio de duas empresas apenas para não ser atacado porque elas não fizeram absolutamente nada, não tiveram nenhum tipo de... não emitiram nota, não fizeram nada. Elas apenas ficaram ali com ele durante um tempo e depois eu tirei. Deputado, acabou. Eu tenho muita curiosidade de entender... Foi muito simples isso. Não teve compensação financeira? Nenhuma. Como ele fala? Nenhuma. Nós temos 30 segundos, eu vou deixar aqui avisado. Rapidinho, eu queria entender a gênese da sua carreira política. Quando é que foi que o senhor... Falou, você é candidato a deputado federal. Como é que o senhor entrou na política? No final de 2013, eu comecei a participar de algumas manifestações, comecei a gravar alguns vídeos, fiz algumas críticas e a coisa começou a tomar um corpo ali. Fui convidado por alguns partidos e aí eu falei, eu vou tentar aqui, vamos ver se dá certo. Eu vou pedir para o deputado segurar um pouquinho o raciocínio, eu vou voltar no próximo bloco direto com o Carlos Andreasa fazendo a pergunta. É um intervalo rapidíssimo, Roda Viva volta em um segundinho, fica aqui com a gente. Estamos de volta para o quarto e último bloco do Roda Viva com o deputado Alexandre Frota. Carlos Andreasa,
inicie as perguntas. Deputado, cargos na administração federal, o senhor pediu? Nenhum. Nunca? Nunca. Não tenho nenhum. Indiquei a pedido do próprio Bolsonaro para fazer um cinturão das secretarias de cultura. São 6. Audiovisual, direitos autorais, diversidade, monumentos e praças públicas. Foram acolhidas? Né? No início, seriam acolhidas as 6, foram 3. 2 eu pedi indicação, uma ao Paulo Guedes, da Economia Criativa, e a outra com o Celso Russumano, direitos autorais, que está o Maurício Braga lá até hoje, que é um ótimo profissional, não tem nenhum amigo meu, amiguinho, foram pessoas indicadas, sabatinadas, aprovadas, só indiquei essas pessoas, Tatiana nada mais. Vasconcelos ouviu a palavra cultura. O senhor teve uma atuação considerada relevante, né? Uma interlocução considerada relevante no setor cultural. Foi um crítico quando o presidente Bolsonaro disse que queria acabar com a Ancine, o senhor saiu em defesa da Agência Nacional do Cinema e também contra o tal do filtro ideológico que ele pretende impor às produções cinematográficas. Você chegou a conversar com o Bolsonaro sobre isso? E, no seu entender, o que é que o presidente pretende com essa censura prévia a produções audiovisuais que tenha temáticas das quais ele não gosta, né? Tem notícias aí essa semana, ele mesmo disse que fez um garimpo em algumas produções e uma produção, se não me engano, do Ceará com temática LGBT, uma outra com homossexuais negros no Distrito Federal, que é um absurdo. foram tiradas. E veja, essas produções haviam sido aprovadas pela Ancine ou estavam ali em período de avaliação e teriam uma autorização para captar dinheiro privado no mercado para que pudessem ser realizadas. De que maneira um filtro ideológico ou uma censura como essa imposta pelo presidente pode ajudar a produção cultural de um país? Em nada. Não vai ajudar em nada. Muito pelo contrário. O Bolsonaro deveria deixar a Ancine com pessoas que realmente são do mercado, que entendem. A Ancine, ela é necessária para o audiovisual do país. Acho que a cultura, nesse momento, está passando por um processo muito difícil. No momento em que ele diminui, né, o ministério e apresenta uma secretaria, né, o país é um celeiro cultural, respira cultura nas mais diversas classes e de segmentos. O audiovisual passa por um processo muito difícil. Eu fui procurado pelas principais produtoras, inclusive, para tentar reverter isso de alguma forma. Está havendo uma tentativa de diálogo agora, né, de alguns produtores com o presidente. Inclusive o Fábio Van Garten, que é o diretor da SECOM e conhecedor e entusiasta da audiovisual, está trabalhando isso. Por outro lado, nós tivemos também vamos dizer assim, uma maquiagem na Lei Rouanet, né? Que agora é Lei de Incentivo Cultural, também não foi uma coisa satisfatória. Diminuiu o teto, Diminuiu o teto, as pessoas não estão conseguindo aprovar os seus projetos. Eu acho que a cultura ela não merecia passar por isso. Eu acho que precisava, de alguma forma, encontrar um caminho, né? Eu acho que o que aconteceu no passado, e aí de tantas pessoas se beneficiarem com aquela farra cultural, mas você não pode... Mas quando havia farra, deputado? Era que agora eu preciso fazer a roda girar. Fernando Rodrigues. Ficou faltando na última rodada Prefeitura de São Paulo 2020. O senhor havia declarado apoio à deputada federal Joyce Hasselmann como pré-candidata a prefeita de São Paulo. Agora o senhor está no PSDB. O senhor vai apoiar quem? Eu vou apoiar o Bruno Covas, se for ele o candidato. O senhor acha que o desempenho dele hoje, como prefeito de São Paulo, é satisfatório? Eu acho que ele se esforça bastante. Acho que ele... São Paulo é difícil, a gente sabe, a gente entende isso. E ele tem trabalhado com as possibilidades que ele tem. Então, e vai ser o candidato, se for o candidato, será esse. Se o novo PSDB resolver por um outro candidato, é nesse também que eu vou trabalhar em cima, né? Sem Joyce, então, portanto, está fora do Sem Joyce,
Portanto, está fora. Joyce era quando eu estava no PSL. Mas o senhor descarta a possibilidade dela sair do PSL? Se eu descarto? Não, eu não descarto, não. E o senhor vai trabalhar para levá-la para o PSDB? Isso quem tem que fazer é o João Dória, não sou eu. Se ele te der carta branca? Se ele me der carta branca, eu posso até pensar em fazer isso. Criando confusão no ninho. Zanini. Deputado, o senhor já declarou várias vezes que o senhor teve muitos problemas com drogas, né? No Sim, passado chegou inclusive até a falar aqui agora. Quase morreu e tudo mais. Qual que deve ser, na sua opinião, a política com relação a drogas? Deve ser uma política baseada em repressão apenas? Ou o senhor defende, por exemplo, a descriminalização do uso das drogas? Não. E uma pergunta mais específica, há uma consulta em público da Anvisa para maconha medicinal, né? O senhor é a favor? Não, eu não acredito nessas coisas, mas eu acho que a gente precisa ter uma política contra, né, as drogas, lutar pela dependência química. Eu fui dependente químico durante muitos anos, sei exatamente o que é você perder tudo por causa das drogas. É uma doença, não adianta você só trabalhar com a repressão. Existem agora milhões de pessoas, pais e mães que estão assistindo a gente e sabem o que é ter um filho ali. Não adianta você só na repressão, você precisa de apoio, você precisa de muita conversa, você precisa da família, que acaba sendo a única que fica do seu lado, porque os amigos vão embora, aqueles que falam que gostam de você te abandonam. Então é um processo muito difícil. E aí, nesse ponto, o ministro Osmar Terra, da Cidadania, ele tem trabalhos incríveis que ele pretende colocar em prática. E ele já até estendeu isso para que eu pudesse ajudá-lo. Eu acho que é importante. Hoje nós temos aí milhões de usuários no país, né? Isso gera uma violência contra a mulher, gera violência contra as crianças, são mortes, você vê aí filho matando mãe, o pai matando a filha, estupros e etc e tal, em função das drogas. A gente precisa encontrar, de alguma forma, né, esse debate, trazer esse debate para a sociedade, mas também não ficar só fazendo firula. A gente precisa agir, né? Hoje nós temos aí pouquíssimas clínicas que pudessem realmente abrir para aqueles que não têm oportunidade, né? Diferente de quem paga muito por uma clínica. Só uma observação, o senhor já viu o filme do Fernando Henrique sobre a liberação das drogas? Não, não vi. Então, mas eu ia perguntar outra coisa. O senhor se aproximou muito da equipe econômica, teve um papel importante, como todo mundo relatou, a imprensa relatou, na aprovação da Previdência. Ficou um pouco no ar no primeiro bloco, o senhor falou que agradeceu ao Rodrigo Maia. Sim. Queria que o senhor contasse para a gente, primeiro, qual de fato a visão do senhor do papel do Bolsonaro na aprovação da reforma da Previdência e se o senhor entende que ele de fato é um liberal na economia, como é que é essa relação dele com a economia? O trabalho do Bolsonaro na Previdência foi apenas levar o texto para a gente na Câmara. Quem fez todo o processo, quem trabalhou ali dentro foram os líderes e Rodrigo Maia. Rodrigo Maia é o grande fiador dessa campanha, foi a pessoa... Paulo Guedes. O Paulo Guedes é o pai, mas o Paulo Guedes muitas vezes entrou em atrito ali com a Câmara, com o próprio Rodrigo. Nós tivemos que construir o muro diversas vezes, porque o muro estava chegando lá em cima, caía por causa de declaração de um, declaração de outro. Então, assim, foi um trabalho muito difícil e realizado pela Câmara dos Deputados Federais, né? Nós chamamos a responsabilidade, né, na comissão especial, nas mais diversas reuniões que nós tivemos. Foi complicado, não foi fácil, né? As pessoas davam como certo que seria uma economia de 600, 700, né, bilhões e foi bem próximo do que o Paulo Guedes queria naquele momento. Então, assim, eu entendo que se não tivesse esse movimento, se nós não tivéssemos feito esse movimento, nós estaríamos ali, sabe,
não teríamos sido Carlos Andreasa, por felizes favor. e vitoriosos. Deputado, o senhor foi bastante próximo do presidente da República, se dizia, inclusive, amigo dele. A pergunta, portanto, extraindo da sua experiência, dessa convivência. Quem influencia o presidente da República? Quem ele escuta? Ali dentro do Planalto, né, os ministros palacianos. Quem fala ao presidente? Onyx Lorenzoni, General Heleno, num nível abaixo, Felipe Martins? Quem influencia Jair Bolsonaro? Quem influencia? Eu acho que o Felipe G. Martins influencia. De que forma? Como é essa influência? É uma espécie de Louro José do Olavo de Carvalho, pendurado no ombro do Jair Bolsonaro. Mas, na verdade, eu acho que ele sofre muita pressão ali dentro, né? Mas, vou contar um episódio para você. Eu fui almoçar com ele um dia lá no Palácio. Ele quem, deputado? O Jair Bolsonaro. Fui almoçar com ele e estava almoçando com ele e ele falou, olhou para o Santos Cruz e falou, Santos Cruz, fala para o Frota. Ficam falando que meus filhos vêm aqui toda hora. Bom, meus filhos não vêm aqui. Abriu a porta, entrou o Carlos. Oi, pai. O senhor acha que esse é o maior influenciador do presidente? Com certeza, é a pessoa que influencia o Jair. Mas aí tem Olavo de Carvalho e tantos outros. Os generais, eu simplesmente acho que eles foram humilhados, né? As pessoas assistiram aí esse xingamento todo, essa humilhação que fizeram com o general Santos Cruz, com o próprio Mourão. O vice sumiu, né? Tipo, onde está o óleo e onde está Mourão, né? Porque sumiu do mapa, né? Então a gente fica assim, eu acho que poucas pessoas ali desse time que você falou influencia ele. O senhor, só rapidinho, para não passar muito que a gente está falando de Previdência, senão eu perco. O senhor fez todo esse trabalho que o Bombig citou, inclusive na semana passada o Rodrigo Maia esteve aqui no Roda Viva e elogiou o senhor, dizendo que o senhor chegava à casa dele às 7h30 da manhã para discutir Previdência, ajudava a segurar quórum. Mas aí, na votação decisiva, no segundo turno da reforma da Previdência na Câmara, o senhor resolveu se abster numa espécie de protesto ali, quando a situação no partido já estava muito ruim. Mas minha pergunta é, a política falou mais alto do que a convicção que o senhor formou sobre a reforma? Desde as 3h da tarde eu já sabia que nós teríamos ali entre 360, 365, 368 votos. Então foi um voto de protesto, mas foi um voto seguro. Minutos antes, ali, segundos antes, eu perguntei para o Rodrigo, vai encerrar a votação, que hora? Ele falou, vou encerrar agora. Eu fui lá e votei abstenção e não me arrependo disso. Foi uma maneira, porque a gente ouve muito ali dentro que deputado que tem 2 milhões de votos ou 1,5 milhão de votos, é diferente e não é. Você acaba tendo... era um recado para o Eduardo? Você acaba... Não é só para o Eduardo, é para todo mundo, para as pessoas entenderem que o voto ali dentro, o voto tem o mesmo peso de um deputado que tem 400, 500 mil votos. Fernando. O senhor se indispôs com o presidente Jair Bolsonaro, fez umas críticas, tem 22 ministros, o senhor citou o Paulo Guedes agora, o senhor citaria 2 ou 3 excelentes ministros que devem ficar e alguns que deveriam sair? Eu acho que quem não tem dado trabalho nenhum para a gente é o Tarcísio. O senhor diria que é o melhor ministro? Não sei se é o melhor, mas é um que a gente... tem a Tereza também, sabe? São pessoas que não têm... Paulo Guedes, não? Não, o Paulo Guedes, eu gosto muito do Paulo Guedes, mas o Paulo Guedes, ele tem um gênio forte, você tem que saber lidar com ele, né? Por exemplo, estava falando para ele na questão de construir os muros, que várias vezes desmoronaram por declaração de um, declaração de outro. Então, o Paulo, você tem que saber lidar ali com o Paulo. Para o nosso espectador aqui, Tarcísio, ministro da Infraestrutura, Tereza Cristina, ministra da Agricultura, senão o pessoal que está em casa fica sem saber de quem a gente está falando. Paulo Guedes, ministro da Economia, Tatiana. E os piores? O senhor citou os melhores, e os piores? Os piores, eu sei lá, não sei nem te falar. Sei lá não, deputado. Deputado, não existe. Não, francamente, deputado. Os piores, eu não vou ficar julgando aqui, né? Na sua avaliação, pelo desempenho. Não tem ministro pior. Tem aqueles que, né, eu acho que trabalham de uma maneira mais
coesa, mais correta. Eu vou pedir para o senhor fazer uma análise, então, de 3 ministros que são muito citados. Porque seriam os ministros ali mais diferentões, digamos assim, do que a classe política, de forma geral, está acostumada a lidar. O ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo. Acho extremamente ideológico. Acho que ele se posiciona de uma maneira muito ideológica. Eu não gosto dele. A ministra Damares Direitos Humanos. O que eu posso falar de uma senhora que durante 30 anos teve problema com o pica-pau? Problema com o Popeye e acha que o personagem do Frozen é gay, enfim. Ministro da Educação, Abraham Weintraub. Esse eu conheci pouco, né? É uma indicação também do Olavo. Eu não tenho muita coisa para falar dele. Acho ele um cara fechado. Achei que não foi bom aquele episódio, ele sendo sabatinado, comendo um sanduíche, um hambúrguer, uma coisa assim, chupando os dedos. Achei, sabe, tem coisas que eu achei que não precisava ter feito isso. Deputado, falar em sabatina... Infelizmente nosso tempo acabou. Muito, muito infelizmente. Gente, eu queria agradecer. Nós estamos chegando ao final desta edição do Roda Viva. Eu agradeço muito a participação dos meus colegas Fernando Rodrigues, José Alberto Bombig, Tatiana Vasconcelos, Fábio Zanini, Carlos Andreasa e do nosso grandíssimo cartunista Paulo Caruso. Agradeço muito especialmente a você, claro, que nos acompanhou até agora e ao nosso convidado, o deputado Alexandre Frota. Obrigado. Uma boa noite, uma ótima semana e não esquece que na próxima segunda-feira nós temos aqui um encontro marcado no Roda Viva, 22 horas. Eu espero vocês. Até lá.